Amém. Mateus capítulo 18, versículos 23 ao 35. E diz assim a palavra de Deus: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Versículo 26, então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, ou seja, um dos seus amigos, que lhe devia 100 dinheiros, e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se, ou seja, entristeceram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o Senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoastes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém? O que seria de nós sem a misericórdia de Deus? Quantas vezes Deus já nos perdoou e quantas vezes mais ainda Deus irá nos perdoar? Se devemos perdoar como Deus nos perdoou, e se sabemos que através da sua infinita misericórdia, Deus ainda nos perdoará muito mais outras vezes, então fica claro para todos nós que não há limite de vezes para nós perdoarmos alguém. O perdão não é algo somente para ser praticado, sabe, entre nós, né, entre Deus e nós. Mas o perdão é algo também para ser praticado entre nós e o nosso próximo. Ao nós observarmos a cruz, sabe, nós podemos ver duas linhas, e são duas linhas que nós podemos dizer que fluem o perdão. A linha da vertical, nós podemos dizer que simboliza o fluir do perdão de Deus para a humanidade. E a linha horizontal simboliza o fluir do perdão entre nós, irmãos. E o mesmo perdão que nós recebemos de Deus, de cima para baixo, ele deve ser praticado para com os nossos semelhantes, para com o nosso próximo, sabe? Ou seja, deve ser praticado para os lados. O perdão na horizontal, ele determina se a vertical que nós, sabe, recebemos de Deus vai permanecer em nossa vida ou não. A palavra de Deus, ela é clara quanto ao fato que se não perdoarmos aquele que nos ofende, então Deus também não nos perdoará. Foi Jesus Cristo que afirmou isto no ensino da oração modelo, a oração do Pai Nosso. Diz assim, Mateus 6, 14, 15, está dizendo:
Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Deus tem dado o seu perdão gratuitamente, sem que o merecêssemos. Porém, Deus espera que nós usemos desse Espírito misericordioso para com todos aquele que nos ofende. Mas, afinal, é mais fácil falar sobre perdão do que perdoar. É fácil aconselhar alguém a perdoar. É fácil falar de perdão até que se tenha alguém para perdoar. Nós sofremos mais por causa das pessoas do que pelas circunstâncias da vida. Sabe como, por exemplo, nós sofremos mais por uma pessoa que nos ofende, por uma pessoa, sabe, que nos machuca e nos decepciona, do que perder um bom trabalho. Um trabalho, às vezes, que gostamos tanto. Nós sofremos principalmente, sabe, pelo tamanho da ofensa e também pelo grau de proximidade do ofensor. Às vezes, um amigo, um filho, uma esposa, um marido, pessoas tão de perto, às vezes nos ofendem. Mas nós precisamos considerar que quem vai nos decepcionar são geralmente aqueles que andam conosco, ou aqueles que fazem parte do nosso hall de convívio. Quem não anda conosco, quem está bem longe, nunca vai ter a oportunidade de nos decepcionar. Na verdade, nós não somos perfeitos. Não viemos de uma família perfeita, não temos um casamento perfeito, não temos filhos perfeitos, não frequentamos uma igreja perfeita. E, em consequência disso, infelizmente, às vezes, nós temos queixas uns dos outros. Ainda não chegamos no céu. É por isso que nós temos falhas uns com os outros. Estava escrito na traseira de um carro: tenha paciência comigo, Deus ainda está trabalhando na minha vida. Você tem que perdoar, porque você não é perfeito. Então eu vou pedir para você dizer para o seu irmão agora, vire para quem está ao seu lado, diga para ele: olha, você tem que perdoar porque você não é perfeito. Você tem que perdoar porque você não é perfeito. Pastor Carlos Lana, você tem que perdoar porque você não é perfeito. Igreja, nós decepcionamos as pessoas. E as pessoas nos decepcionam. E é por isso que nós precisamos exercer o perdão. Somos cristãos. E ser cristão é ser alguém com uma nova vida, sabe? É ser alguém com um novo coração. Ser cristão é estar disposto a fazer a vontade de Deus, é estar disposto a cumprir os seus mandamentos. E perdoar não é uma opção, perdoar não é um sentimento, perdoar é sim um mandamento de Deus. É um mandamento de Deus. Por isso, se você, sabe, estiver primeiro esperando sentir no coração: ah, pastor, quando eu sentir no coração que eu devo perdoar, então eu vou perdoar aquela vida. Se você estiver primeiro esperando sentir no coração para perdoar alguém, eu quero dizer que você está errado.
Você está errado, porque às vezes poderá passar dia, meses, anos, sabe? E talvez quando você então sentir no coração em perdoar, aquela pessoa poderá ter se mudado para bem longe, ou talvez até mesmo ter morrido. Oh, glória! O mandamento é para perdoar hoje, perdoar enquanto ainda há tempo. Efésios 4:32 está dizendo: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também em Cristo vos perdoou. Como também Deus em Cristo vos perdoou. Como deve ser o perdão? A pessoa tem que pedir perdão, ou tampouco ela precisa merecer para ser perdoada? Não. Como nós lemos, nós devemos perdoar como Deus nos perdoou. E nós, por acaso, fizemos, sabe, alguma coisa para merecer o perdão de Deus? Claro que não. Então, o nosso ofensor também não precisa fazer por onde merecer para receber o nosso perdão. O perdão, meus queridos, é um ato de misericórdia e de compaixão. Ele não tem nada a ver com merecimento. Quem não perdoa é porque ainda não pertence à família de Deus. Porque é impossível, sabe, ser um cristão sem exercitar o perdão. Quem não perdoa não tem paz com Deus, não tem paz com a pessoa e nem paz consigo mesmo. Vai deitar pensando nela, vai dormir pensando nela, levanta pensando nela, trabalha pensando nela, e o pior, da sua vida, sabe, vai passando, e você vai falando sobre isso todos os dias, o tempo todo perdendo as suas energias. Perdendo as suas energias, porque quem não perdoa, meus queridos, se torna prisioneiro do passado. Se o perdão não for liberado, as lembranças do passado vão nos trazer muito sofrimento. Perdoar é liberar o ofensor. É não ter que tê-lo todos os dias nas nossas mentes. Sabe, o perdão, ele tem o poder para poder restaurar os laços que foram quebrados. Sabe, ele tem poder para zerar a conta do passado e restaurar, sabe, o relacionamento de hoje, no presente. Um dia, eu sentei na mesa com meu ofensor. E nós saímos para discutir as possibilidades de um provável bom relacionamento no futuro. E eu escrevi num papel tudo o que ele tinha feito e me magoado. E pedi que ele fizesse também a mesma coisa ao meu respeito. Daí a pouco eu peguei os dois papéis, propositalmente aqui, um menor do que o outro. É porque às vezes um tinha mais queixa do outro do que, sabe, o outro mesmo.
Está aqui a nossa dívida, de um para com o outro. Tudo que eu queixo de você e tudo que você queixa de mim, vamos rasgá-la. Eu não te devo mais nada e você não me deve mais nada. Eu te perdoo e você me perdoa. Assim é o perdão. É o rasgar da conta. A conta precisa ser rasgada. A maneira como que você lida com o seu passado determina o seu presente. E as suas atitudes hoje, elas irão determinar o seu futuro amanhã. Veja o filho pródigo. Pródigo quer dizer esbanjador, né? Aquele que gastava tudo. Ele foi restaurado pelo pai. Mas sabe de uma coisa? Ele primeiramente, ele ensaiou um pedido de perdão. Lucas 15, 17 e 19 está dizendo que a palavra de Deus diz que após ele ter caído em si, ele começou a lidar com o seu passado. Diz assim, olha, caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Lucas 15, versículo 18, agora vou voltar para a casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. E não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. O filho pediu perdão, o pai o perdoou e o aceitou de volta, restaurando a sua posição no lar. Não existe uma pessoa salva que não tenha sido primeiramente perdoada. Na verdade, meus queridos, no céu só vão entrar os perdoados. A parábola que nós lemos no início, lembrando, ele é assim, o reino de Deus é semelhante a um rei que foi fazer conta com os seus servos. Isso Jesus dizendo. Ele trouxeram um dos seus servos que lhe devia 10.000 talentos, que era uma conta impagável. O rei, então, ordenou que fosse vendido o devedor, a sua esposa, os seus filhos e todos os seus bens para que se pagasse a conta. O servo entrou em desespero, com certeza não queria separar da sua família, com certeza não queria perder tudo o que tinha, então ele pediu misericórdia. E o misericordioso rei perdoou toda a dívida e o deixou ir em paz. Indo embora aquele servo, no caminho ele encontrou um dos seus companheiros que lhe devia uma soma incomparavelmente menor do que ele devia ao rei, 100 denários. No mesmo instante, ele disse assim, olha, você vai me pagar agora. E o companheiro respondeu que no momento ele não tinha como pagar, pediu que tivesse paciência e que no futuro ele iria pagar toda a dívida. Mas o servo não teve misericórdia e não o perdoou. Antes, pois, o lançou, no cárcere, e ali, até que ele pagasse toda a dívida. Os outros amigos, vendo aquilo, eles se revoltaram, se entristeceram muito, sabendo que ele tinha acabado de receber o perdão de uma dívida que era impagável, foram falar com o rei. O rei, então, chamou aquele servo e disse, servo miserável, você me pediu misericórdia e por isso eu perdoei tudo o que você me devia.
Portanto, você deveria ter tido pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O rei ficou muito bravo e mandou então o servo para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. O rei dessa parábola contada por Jesus é o Senhor nosso Deus, e os servos com quem ele deseja acertar as contas somos nós. Nossa dívida era muito alta. Romanos está dizendo que o salário do pecado é a morte. Deus cancelou as nossas dívidas, nos livrando da prisão eterna, nos perdoou, enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar. O valor da nossa dívida era realmente muito alta, pois custou o sangue de um inocente, que foi o sangue de Jesus. Os conservos são aquelas pessoas que nos ofendem, aquelas pessoas que nos caluniam. São aquelas pessoas que nos perseguem, que desejam a nossa derrota, e que por isso acabam produzindo uma dívida conosco. Mas houve uma falta de reconhecimento daquele servo. O servo não soube reconhecer o quanto lhe foi perdoado pelo seu senhor. A dívida dele era astronômica, 10.000 talentos, e a do conservo era somente de 100 denários. E numa linguagem de hoje, sem nos preocuparmos assim com a exatidão mesmo do valor dos talentos e dos denários, seria como se o servo estivesse devendo $1 bilhão e o conservo, seu companheiro, devendo aí $1.000. $1 bilhão para um trabalhador comum seria sempre uma dívida impagável. Se nós não enxergarmos como foi grande o perdão de Deus em nossas vidas, nós estamos arriscados mesmo a cair neste mesmo erro. Se não enxergarmos o tão grande foi o perdão para conosco, nós acabaremos não perdoando as mais insignificantes falhas cometidas contra nós. Houve uma falta de humanidade por parte daquele servo, porque ele teve uma memória curta. Ele esqueceu que ele não estava preso, porque o seu Senhor usou de muita misericórdia para com ele. É um perigo quando nós esquecemos de onde nós viemos. É um perigo quando nós esquecemos quem nós éramos. E que se hoje nós somos alguma coisa, é pela infinita misericórdia de Deus. Perdoar é semear misericórdia. Quem não perdoa, o dia que precisar colher perdão, não encontrará. Aquele servo, ele não vivia o perdão. Porque para viver o perdão é necessário nós praticá-lo. É necessário nós perdoarmos. Aquele servo, mesmo sendo perdoado, não conseguiu fazer o mesmo com o seu companheiro. Ele preferiu condená-lo.
Infelizmente é assim, muitas pessoas não conseguem desfrutar do perdão de Deus, sabe? Por isso elas acabam deixando com que a vingança venha dominar seus corações. Se o servo tivesse perdoado o seu amigo, ele teria vivido, sabe, um maravilhoso perdão dado pelo seu Senhor. Mas, ao condenar seu amigo, ele acabou condenando a si próprio. Vamos ler Mateus 18, 32 e 35. Uma parte da que nós lemos logo no início. Mateus 18, 32. Então o Senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Igreja, você que me ouve, preste atenção. Quando não perdoamos os outros, nós condenamos a nós mesmos. Muitas pessoas, às vezes, estão dizendo: as minhas orações não estão sendo respondidas. Mas a falta de perdão é uma das causas das nossas orações não serem respondidas. Marcos 11, 24 a 26 está dizendo: tudo o que pedirdes em oração, crendo que já receberam, assim lhes sucederá. Mas o versículo seguinte, ele diz: quando estiverdes orando, quando você estiver fazendo essa oração da sua necessidade, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe. Mas se vocês não perdoarem, vosso Pai que está no céu não perdoará você também. Então, olha, deixa eu dizer, nós podemos dizer que o perdão de Deus, de certa forma, depende do nosso. Ou seja, o perdão vai continuar vindo de cima para baixo, se nós continuarmos praticando para os lados. De graça recebei, de graça dai. Perdão não tem limites. Mateus 18, 21 e 22 está dizendo: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. A pergunta que Pedro fez não é de se estranhar, pois constantemente nós perguntamos: até quando? Até quando vou perdoar esta pessoa? Até quando ela vai abusar da minha paciência? Até quando? Já estou no limite. Nós lemos até 70 vezes 7. O Senhor estava ali declarando que mesmo que alguém repita uma ofensa contra nós por 490 vezes, nós devemos ainda perdoá-la.
Sabe, na verdade, nós podemos dizer que Jesus não estava se prendendo a esses números, sabe? O que ele estava tentando fazer talvez fosse dar uma quantia alta para que os discípulos removessem aquele limite que eles tinham imposto para poder perdoar. O que Jesus estava ensinando é que o perdão não tem limites. Não tem limites para perdoar. Não tem limite de vezes. O perdão é de graça para quem recebe, mas é muito custoso para quem dá. Perdoar é ficar no prejuízo. Se você bate no meu carro e não tem como pagar, eu te perdoo. Você vai embora livre, sem ter que pagar nada. Mas eu que perdoei, fique no prejuízo. Perdoar é você abrir mão dos seus direitos. É você estar certo numa situação, mas mesmo assim você decide abrir mão dos seus direitos e perdoar. O perdão tem memória. Sabe aquela conhecida frase, quem perdoa, esquece? Ela não está muito certa. Pois quando nós perdoamos, não necessariamente nós esquecemos. Quando alguém faz um grande mal a uma pessoa, a parte, ofendida, pode até liberar o perdão, mas dificilmente ela irá se esquecer do episódio. A não ser que ela caia, bata a cabeça no chão e perca a memória. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem querer se vingar. A pessoa que te ofende, às vezes, não merece seu perdão. Mas mesmo assim, você tem que perdoá-la. Nós não merecíamos o perdão de Deus, mas mesmo assim, Ele nos perdoou e continua disposto a nos perdoar. Então perdoe. A razão que veio no meu coração de trazer essa palavra é que estamos agora no final de semana de Thanksgiving, e em culto de ação de graças. E Davi, ele disse assim, o que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele tem me dado? O que darei eu ao Senhor? E eu perguntei para mim mesmo, o que darei eu ao Senhor? Eu quero passar a perdoar mais e cobrar menos. Igreja, nós precisamos exercer o perdão, perdoar mais e cobrar menos. Porque o perdão é uma necessidade. Tem a história de um menino que, voltando da escola, ele disse para o seu pai, pai, eu já estou cansado, chorando, eu estou cansado, aquele meu colega, ele é muito bullying, eu já não aguento mais, eu desejo que vá tudo mal para ele, eu queria que ele morresse, eu queria que ele caísse, machucasse, eu não gosto dele, ele me faz muito bullying. E o pai então, calmo, pegou o filho e disse assim, filho, vem aqui comigo. Vestiu seu filho de branco. Pegou um saco de carvão e foi com o filho até lá fora.
Chegando lá fora, ele disse: está vendo aquele pedaço de pau ali, mais à frente? Aquele é seu amigo, o seu colega, que está bullying, que está lhe incomodando, que está lhe machucando. Eu quero que você mire nele e que você pegue agora e um por um desse carvão que você acerte nele. E o menino achou aquilo uma boa coisa e começou a pegar o carvão e julgava um por um e foi julgando e alguns acertaram, sabe, ele conseguiu acertar, mas a maioria ele errou. Mas aquilo estava trazendo uma certa satisfação para a criança. Até que o pai, então, quando viu que ele tinha acabado, disse: acabou, meu filho? Ele: sim, acabei, pai. Então vem aqui comigo. E levou o filho e colocou o filho diante de um espelho e disse para ele: agora olha só como você está, todo sujo, todo manchado. Você conseguiu acertar apenas algumas pedras de carvão naquele seu amigo, mas olha como você ficou. Quando você tenta pagar o mal com o mal, o maior prejudicado será você mesmo. Por isso é que dizem que perdoar, sabe, ou seja, não perdoar é como tomar um copo de veneno e esperar que o seu ofensor morra. Perdoar é reconhecer que só Jesus tem o direito de julgar. Os irmãos de José, todos os irmãos, julgaram ele numa cisterna por inveja. Ele foi parar numa prisão, ficou muitos anos preso, sofreu por causa dos irmãos. É uma história muito linda, você pode lê-la nesse final de semana aí. E nós vemos que depois José foi o primeiro homem do Egito, é aquele que liderava todos os mantimentos, é aquele que liderava todas as coisas, como o que fazer. Ele era o controlador. E os irmãos precisavam se apresentar diante dele agora. E os irmãos foram com muito medo. Nós fizemos tão mal para ele. E agora ele tem poder para mandar nos matar. Vai acabar conosco. Mas eles foram se apresentar a José com uma carta que o pai deles, Jacó, tinha escrito. E naquela carta estava escrito assim: olha, José, perdoa seus irmãos. José falou para eles assim: acaso estou eu agora em lugar de Deus? E abraçou a todos eles, e perdoou todos eles, e viveram como uma grande família. Talvez o que você precisa na sua vida, para dar uma grande virada aí na sua vida, é perdoar. Perdoar é rasgar a conta. E eu lhe pergunto nessa manhã, você está pronto para jogar fora o passado? Você quer experimentar uma nova dimensão de vida? Você quer experimentar tudo o que Deus tem preparado para você? Então perdoe. Perdoe seu esposo. Perdoe sua esposa. Perdoe seu pai. Perdoe sua mãe. Perdoe seus filhos. Perdoe seus irmãos. Perdoe seus amigos. Perdoe seu patrão.
perdoe seu pastor. Para terminar, Colossenses, capítulo 3, versículo 13. A igreja bem forte. Vamos ler comigo, todo mundo, em voz alta, vamos lá. Suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Mais uma vez, toda a igreja, e você que me ouve, vamos lá. Suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Perdoar é ter possibilidade de convivência, porque quem perdoa constrói pontes, e quem não perdoa constrói paredes, constrói muros e acaba vivendo sozinho. Então, que você possa voltar para casa hoje, lembrando-se de uma coisa: que o perdão não faz da outra pessoa correta, mas ele te faz livre. Amém? Perdão não faz o seu ofensor se tornar correto, mas te faz livre. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus nos abençoe. Que possamos voltar para nossa casa. Sabe, amanhã, dia de ação de graças, disposto a perdoar. Vou cobrar menos e perdoar mais. Não vou esperar sentir no coração, porque amanhã pode ser muito tarde. Eu vou perdoar hoje, porque o pior, perdoar não é uma opção, perdoar não é um sentimento, perdoar é um mandamento de Deus. Amém? Então que possamos ficar em pé.